Olá pessoal, eu sou a Ruth do canal RZ Jornada Culinária e hoje eu trago para vocês uma receita super especial que eu amo preparar. Sabe aqueles dias em que a gente quer algo rápido, cheio de sabor e ao mesmo tempo saudável? O yakisoba é a escolha perfeita. Ele é colorido, cheio de verduras frescas e deliciosas. E ele traz aquele gostinho da culinária japonesa. E é simplesmente irresistível. Vocês vão adorar. Sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos aos ingredientes. Pequenos buquês de couve-flor vão dar uma textura ótima. Meio pimentão vermelho, já tirei a parte branca que pode ser indigesta. 4 folhas de acelga, adoro o frescor que ela traz. Pequenos buquês de brócolis, essenciais para o yakisoba. Uma cenoura média. Meio repolho roxo, olha essa cor vibrante. Uma cebola média. 2 dentes de alho. Cebolinha, vamos usar um pouco no preparo e o restante no final. Um pedacinho de pimenta dedo de moça. 500 gramas de peito de frango. 2 colheres de sopa de manteiga, 250 ml de água para o molho, 150 ml de shoyu, ele vai dar o sabor principal, 1 colher de sopa rasa de amido de milho, sal, pimenta do reino a gosto, 3 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado para um aroma incrível no final. E 300 gramas de macarrão japonês. Com estes ingredientes, o yakisoba vai ficar delicioso. Vamos começar o preparo? Agora vamos começar a cortar os legumes. Primeiro, o pimentão. Faço 2 cortes no comprimento e em seguida corto em pedaços não muito pequenos. Eu gosto de cortar na diagonal, tudo vai para o bowl. A acelga, mesma coisa. Divido as folhas ao meio e também corto na diagonal. E lá vai para o bowl. Agora os buquês de couve-flor. É bem fácil, só cortar em fatias. E pronto, direto para o bowl. Com o brócolis é a mesma coisa. O brócolis é essencial no yakisoba, dá aquele toque especial. O repolho roxo, vamos cortar em fatias médias. Ele dá cor e vida ao prato e fica lindo. Já tenho o suficiente, vou juntar com os outros vegetais. A cenoura você pode cortar em tirinhas ou em fatias. Eu prefiro em fatias finas, para ela ficar mais crocante. Também corto na diagonal. A cebola vou cortar em 4 e depois em 3 partes, para deixar os pedaços maiores que vão dar sabor e textura ao prato. A cebolinha corto em pedaços grandes, uns 3 a 4 centímetros, também na diagonal. E vai tudo junto. Agora um pedacinho de pimenta dedo de moça só para dar uma levantada no prato. Isso é opcional, mas eu acho que dá um toque especial. O alho vou picar grosseiramente e deixar separadinho, porque ele não vai para o bowl. Agora o frango. Eu corto o peito de frango em 3 bifes, depois no comprimento. E pico em cubos grandes, sem segredos, sempre na diagonal. O frango vamos colocar separado. Pronto, mise en place feito, tudo ok. Agora sim, vamos começar o preparo. Primeiro aqueça bem a panela. Vou colocar um pouco de manteiga. Ela vai dar uma cor e um sabor delicioso ao frango. Se tiver uma wok, ótimo, mas se não, pode ser uma frigideira comum que também dá super certo. Agora é hora de colocar o frango. Vamos fritar bem até ele dourar e ficar bem cozido. É importante não mexer muito no frango logo de cara, para ele dourar bem. A manteiga deixa tudo ainda mais saboroso. Enquanto isso, vou adicionar um pouquinho de sal. Lembrem que o shoyu já é salgado. E uma pitadinha de pimenta do reino para dar aquele toque especial. E também o alho que vai intensificar o sabor do prato. Agora que o frango já está bem douradinho, podemos começar a cozinhar o macarrão.
Eu estou usando o macarrão japonês tradicional para yakisoba, mas se você não tiver, pode usar o que preferir. Só que, claro, este aqui dá aquele toque autêntico ao prato. O cozimento é bem rápido. A dica é não deixar cozinhar demais, hein? Queremos ele al dente. Isto faz toda a diferença no yakisoba. Na sequência, vamos colocar todos os vegetais aqui na frigideira. Nossa, parece que não vai caber, né? Eles ficam bem volumosos, mas é só refogar um pouquinho e eles começam a murchar e acomodar. Uma dica importante, no yakisoba os vegetais têm que ficar al dente, ou seja, cozidos, mas ainda crocantes. O brócolis, quando muda de cor e fica aquele verde mais vibrante, já está no ponto de colocar o molho. Então cuidado para não passar do tempo. Enquanto os vegetais refogam por mais um minutinho, vamos preparar um molho que vai dar aquele sabor especial no nosso yakisoba. É super simples e rápido. O ponto do sal no yakisoba é super importante. Usar o shoyu puro pode deixar o prato muito salgado, então vamos diluir um pouco. Aqui eu estou diluindo 150 ml de shoyu em 250 ml de água. Isso vai deixar o molho mais equilibrado e menos salgado. Para dar aquele toque aveludado no molho, vou adicionar e diluir uma colher de sopa rasa de amido de milho. É isso que vai fazer o nosso molho engrossar na medida certa. Prontinho, nosso molho está preparado. Agora é só adicionar na frigideira para completar o nosso yakisoba. Agora que os vegetais estão no ponto perfeito, olhem só a cor vibrante do brócolis e do repolho, até água na boca. Vamos regar com o nosso molho de shoyu. Olha que delícia! Agora é só mexer bem. O segredo é deixar o molho encorpar até ele ficar com aquele aspecto sedoso aveludado. É bem rapidinho, está ficando maravilhoso. Agora vamos dar uma olhadinha no macarrão. Olha só, o ponto ideal é quando o macarrão ainda tem um pontinho branco bem no centro. Isso quer dizer que ele está quase no ponto certo, ainda um pouquinho firme. É assim que a gente quer, para não ficar molenga no yakisoba. Mais um minutinho e já podemos misturar com os vegetais e o molho. Tudo pronto. O macarrão já está cozido no ponto certo. Vou transferir direto aqui para a frigideira. Olhem que bonito que está ficando. Agora é só misturar bem o yakisoba envolvendo o macarrão neste molho delicioso. Olhem só que lindo que está isto aqui. E para dar aquele aroma irresistível, vamos regar com o óleo de gergelim torrado. Este toque final acrescenta um sabor incrível ao yakisoba. E está pronto. Vamos servir direto da panela, porque assim fica ainda mais gostoso. Olhem só como ficou lindo este yakisoba. As cores vibrantes das verduras e a textura do macarrão são simplesmente irresistíveis. Agora, para dar um toque especial, vou acrescentar um pouquinho mais de cheiro verde aqui em cima. Pronto, um prato colorido e saboroso. Uma boa opção de vinho para acompanhar este yakisoba é um chardonnay. Seus sabores leves e frutados harmonizam perfeitamente com a variedade de vegetais e o molho de shoyu que usamos no prato. Agora é a hora mais esperada. Vamos provar esta delícia. Sabe, o legal deste prato é seguir a tradição e degustá-lo com hashi. Mas confesso que não é tão fácil para quem não tem prática. Então não reparem nas minhas gafes, tá? Que maravilha! Os vegetais estão tão crocantes. Uau! O molho shoyu está no ponto. E o aroma e o sabor do óleo de gergelim torrado é divino. Muito obrigada por estarem comigo. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade.
Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se ainda não se inscreveram, aproveite para se inscrever e até a próxima semana.